Eu ainda lembro do som da máquina de costura. Era como o bater de um coração, compassado, fiel, constante. Durante 40 anos, foi esse som que embalou meus dias, minhas noites, meus silêncios. Enquanto o mundo lá fora mudava, enquanto vizinhos envelheciam, filhos cresciam e o tempo levava tudo o que era firme, o som da minha velha Singer permanecia. Tic, 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 como se dissesse: continua, Marta, continua. Sim, meu nome é Marta, e eu costurei sonhos a vida inteira. Só não imaginei que o meu seria rasgado por quem eu mais amei. A primeira vez que toquei uma agulha, eu tinha 9 anos. Minha mãe dizia que mulher que sabe costurar nunca passa fome. Ela mesma bordava o pão de cada dia em tecidos de chita, rendas emprestadas e linhas desfiadas. Lembro do cheiro do ferro quente, do vapor subindo e da mistura entre suor e perfume barato. Ali, naquela casa simples, aprendi que cada ponto é uma promessa e cada tecido uma história que ainda não foi contada. Aos 17 anos, comecei a costurar vestidos de noiva. Ah, os vestidos de noiva! Cada um me fazia acreditar um pouco mais no amor. Enquanto moldava rendas e ajustava a cintura, eu pensava que o amor devia ser assim, frágil e forte ao mesmo tempo, como o tecido que se rasga fácil, mas que, com paciência, a gente remenda. Foi costurando o vestido da prima de uma amiga que conheci Alberto, o homem que jurou que eu seria o amor da vida dele. E eu acreditei. Nos casamos num domingo de sol. Ele vestia um terno azul marinho emprestado e eu um vestido que eu mesma costurei. Simples, mas com cada ponto cheio de esperança. Não havia festa nem luxo, mas havia olhos brilhando e promessas sussurradas. Alberto dizia que eu tinha mãos de anjo, que cada ponto meu parecia bênção. E foi acreditando nisso que eu passei a vida inteira abençoando tudo o que toquei. Vieram os filhos. Rodrigo foi o primeiro. Depois vieram Clara e Paulo. Cada um deles dormiu embalada ao som da minha máquina. Enquanto as outras mães contavam histórias antes de dormir, eu contava sonhos costurados. Um vestido de formatura, uma cortina nova, um enxoval. Cada trabalho era um pedaço de mim espalhado pelo mundo. Mas o tempo é um alfaiate cruel. Ele corta sem pedir, ajusta sem medir, remenda o que não queremos e descostura o que mais amamos. Quando percebi, Alberto já não sorria como antes. As mãos dele, antes firmes, premiam. O corpo foi ficando fraco e o homem que um dia dançou comigo na chuva passou a andar devagar, como quem carrega um fardo invisível. Quando ele se foi, levei 3 meses para entrar na sala de costura. 3 meses olhando para a máquina parada, como quem encara um túmulo. Mas a vida, essa costureira impaciente, me empurrou de volta para o trabalho. Costurei para casamentos, bailes, festas de debutante. Vi moças que um dia eram meninas voltarem com o barrigão de grávidas pedindo roupinhas de bebê. E enquanto o mundo girava, eu continuava ali, alinhavando as alegrias dos outros. Rodrigo cresceu e se tornou advogado. Clara se casou e se mudou para outro estado. Paulo foi o último a sair de casa, o mais doce, o que mais me parecia com Alberto. Mas até ele partiu. E eu fiquei. Fiquei com a máquina, as linhas e o silêncio. Quando Rodrigo se casou com Fabiana, eu chorei de emoção. Achei que enfim teria uma nora como filha, uma nova chance de cuidar de alguém. Mas logo percebi que Fabiana não gostava de mim. Era o jeito dela, o olhar frio, o tom impaciente, o perfume forte que enchia a casa e me deixava tonta. Aos poucos ela foi mudando as coisas. Trocou as cortinas que eu mesma havia feito,
guardou minhas fotos antigas e até a minha máquina ela quis esconder, dizendo que fazia muito barulho. No início, Rodrigo me defendia. Ela é minha mãe, Fabiana. Tem o direito de se sentir em casa. Mas o tempo foi descosturando essa proteção também. Cada discussão deixava um fio solto, até o dia em que a trama se rompeu de vez. Foi um domingo, 3 da tarde. Eu estava na cozinha, lavando a louça do almoço, quando ouvi a voz dele. Mãe, a gente precisa conversar. O som dessas palavras me gelou. Quando me virei, ele estava sério, o maxilar travado, as mãos no bolso. Fabiana estava atrás, braços cruzados, olhando para mim como quem já sabe o final da história. A casa tá pequena demais, mãe. Pietro e Alice precisam de espaço e... Bem, a senhora já tem idade. A gente pensou num lugar mais adequado. Meu corpo ficou leve, como se o chão tivesse sumido. Um lugar mais adequado. Um asilo, Rodrigo. Ele desviou o olhar. Fabiana pegou o celular, fingindo que não estava ouvindo. E então veio o grito. Então vai embora. Se não quer ir pro asilo, faz sua mala e sai da minha casa. Aquela frase ecoou em mim como o estalar de um tecido rasgando. Rasgou o som, o ar, a vida. Rasgou 40 anos de entrega, amor e sacrifício. Eu não chorei, nem gritei. Apenas sorri. Um sorriso pequeno, daqueles que a gente dá quando entende que acabou. Subi para o meu quarto, peguei minha mala velha e comecei a dobrar minhas roupas. Cada dobra era uma lembrança. Cada lenço, um ponto da minha história. Enquanto arrumava tudo, encontrei o vestido que costurei para o casamento de Rodrigo e Fabiana. Parei. Olhei para aquela renda branca e senti as lágrimas escorrerem. Era como se o tecido chorasse comigo. Desci as escadas devagar. Rodrigo estava no sofá. Fabiana com o mesmo sorriso de sempre. Obrigada por tudo, meu filho. E antes que ele respondesse, tocaram a campainha. Rodrigo foi abrir irritado. Do lado de fora, uma limusine preta estava esperando. E quem desceu foi Henrique Montenegro, o sócio do meu falecido marido, o homem que um dia prometeu cuidar da nossa família. Marta, está pronta? Ele perguntou, com um sorriso terno. Rodrigo palideceu. Fabiana ficou muda. Estou, Henrique, respondi, segurando firme a alça da mala. E saí, sem olhar para trás. Naquele dia, deixei para trás minha casa, meu filho e tudo o que um dia chamei de lar. Mas levei comigo o que ninguém podia arrancar: a minha história. Henrique me ofereceu um quarto na sua casa grande demais e vazia demais, mas o conforto não preenche o buraco que fica. Às vezes eu acordo à noite e ainda escuto o som da minha máquina, como se ela me chamasse. Como se dissesse: continua, Marta, continua. E foi então que decidi reabrir meu ateliê. No fundo do quintal da casa de Henrique, montei uma mesa, limpei a velha Singer e pendurei uma placa na porta. Costura dos sonhos, ajustes, reparos e novos começos. E ali, entre linhas e retalhos, comecei a costurar de novo, mas dessa vez não para os outros. Costurava para mim, para tentar remendar o que o tempo e a ingratidão haviam rasgado. Um dia, uma moça entrou chorando. Trazia nas mãos um vestido de noiva todo destruído. Minha mãe rasgou, disse que eu não mereço me casar. Peguei o tecido com cuidado. Todo tecido pode ser remendado, eu disse. Ela me olhou surpresa. E eu comecei a trabalhar, ponto por ponto. Costurei o vestido como se costurasse o coração daquela menina. Quando terminei, o brilho nos olhos dela me fez lembrar de mim, da menina de 9 anos que aprendeu a transformar dor em beleza. Mas o destino ainda não tinha terminado comigo. 2 meses depois, Henrique faleceu.
Deixou uma carta e um pequeno testamento. No envelope havia apenas uma frase: para a mulher que costurou até o amor em forma de tecido. E uma chave. A chave da casa onde Rodrigo e Fabiana moravam. Fiquei parada por muitos minutos com a chave na mão. Poderia ter vendido, alugado, até destruído. Mas não. Voltei lá. Entrei devagar. O ar tinha cheiro de mofo e arrependimento. Rodrigo estava no sofá, envelhecido, abatido, com os olhos fundos. Quando me viu, começou a chorar. Mãe, me perdoa. Eu me sentei diante dele e, pela primeira vez, olhei sem raiva. Rodrigo, tem coisas que a gente não remenda. Ficam as marcas, os buracos, mas dá para continuar costurando em volta, entende? Ele assentiu, chorando. Eu toquei sua mão e disse: eu te perdoo, mas o tecido nunca mais será o mesmo. Saí dali com o coração leve. O vento soprou no meu rosto e, pela primeira vez em anos, eu senti paz. A vida é um tecido estranho. Uns fios se entrelaçam, outros se rompem, e a gente nunca sabe qual será o último ponto. Mas enquanto houver linha, ainda há história para contar. E se você chegou até aqui, é porque também acredita que algumas feridas podem virar arte. Então deixa o seu like, se inscreve no canal e me conta nos comentários. Qual foi o sonho que você teve que costurar de novo, mesmo depois de rasgado?